Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa 14ª semana de teorias do jornalismo, né, nesse formato alternativo. E hoje, então, a gente vai fazer uma breve revisão, né, sobre aquilo que a gente falou ao longo do semestre. E antes disso, lembrar aqui então o cronograma, né, para atualizar. Lembrando que são são 4 avaliações, né? Vocês já enviaram e já foi postada a nota da avaliação 1, né? Essa nota já está postada, bem como a avaliação 3, no caso que foi a entrega parcial do projeto, né? Que eu retornei para vocês, conforme os grupos. E a avaliação 2 eu estou recebendo, né? Vocês estão me enviando. Eu estou recebendo ainda de vocês, que é o resumo das demais aulas, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E aí a avaliação 4, que vai ser então a entrega da versão final do artigo, né? Pelos grupos. Pode um só do grupo mandar, não precisa todos os integrantes. E lembrando, né? Podem colocar então, caso eventualmente alguém não tenha participado, vocês coloquem essa observação. E aí fecha, né? 4 notas. As 4 notas, soma tudo, divide por 4, tem a média final de vocês. Na semana que vem, então, a gente pode fazer uma explicação, né, sobre o exame, se alguém for precisar fazer o exame, e aí a gente já encerra, porque conforme o calendário, né, a semana do exame é do dia 24, né, então quem pegar exame eu vou passar um trabalho, né, para ser entregue até o dia 24, que é a data, para ser entregue no dia 24, que é a data do exame, né, como a gente não está fazendo presencialmente, né, eu passo a atividade aí a pessoa envia até o dia 24, né, e aí tem a sua nota do exame. Então, feita essa explicação, né, lembrando os prazos, vocês já entregaram a avaliação 1 e 3. Hoje eu estou recebendo, né, a avaliação 2, que é a segunda parte dos resumos. E até então, daqui uma semana, até a quarta-feira que vem, dia 17, vocês podem me mandar a versão final, como eu já falei. Quem tiver pronto antes pode, os grupos que estiverem prontos antes já podem ir me enviando, né? E aí o exame a gente encerra a disciplina nesse semestre. Então, só fazer uma breve, como, né, não vai ter prova, né? No caso eu vou passar uma atividade. Mas de qualquer forma fica, né, essa revisãozinha bem breve mesmo. Eu sei que vocês, alguns estão TCC, outros estão, né, todas as disciplinas com vários trabalhos, né? A gente também está cheio de vários trabalhos para corrigir de diferentes disciplinas, e às vezes algumas exigem mais, que se dê mais prioridade pela quantidade, né, de trabalhos, e outras acabam ficando um pouco mais para o final dos prazos, né? Mas vocês vão enviando sempre que eu vou dando ok. E assim que tiver as notas eu já aviso e já posto também. Então, pessoal, fazendo uma recapitulação, né, a gente começou lá falando sobre o que é jornalismo, né? Então, essa definição do jornalismo enquanto profissão, quer dizer, quais são aqueles critérios que atendem, né, os requisitos para uma atividade ser considerada uma profissão, né? Aquele grupo de profissionais que reivindica o conhecimento, né, da prática de determinada profissão, de determinada atividade, né? Então a gente começou lá com o Felipe Pena, o Nelson Traquina, principalmente, falando dessa delimitação, né, do campo do jornalismo, da área, né, em que o jornalista vai atuar. E aí tem uma série, né, tem uma construção histórica, com o surgimento da imprensa, né, os profissionais que passam a trabalhar nela, e aí há toda uma argumentação, né, que
que os profissionais que atuam na imprensa, né, fazem essa reivindicação desse conhecimento, né, para poder exercer a profissão. Então a gente começou falando sobre isso, né, e depois a gente falou um pouco sobre a história das teorias do jornalismo, né, principalmente a teoria do espelho, que a gente comentou, que é uma teoria que ela, de certa forma, ela serve como referência, como ponto de partida, às vezes, para pensar em outras possibilidades, mas ela está hoje principalmente incluída, né, nos cronogramas, nos planos de teorias de jornalismo, como pela sua importância histórica mesmo, né, porque ela está ultrapassada no sentido de que, né, o jornalismo não é um reflexo fiel, né, da realidade, como se podia imaginar inicialmente. E também a questão da objetividade jornalística, né, a gente comentou que a objetividade, claro, por mais que ela seja inalcançável, a partir do momento em que o jornalista escolhe uma palavra em detrimento da outra, etc, etc, e que dá para fazer até uma analogia com a economia, né, que usa o termo custo de oportunidade, né, quando alguém coloca um negócio em detrimento de outro, quando escolhe um produto e não outro, né, então é um conceito que é utilizado, né, em várias áreas, e no jornalismo, né, tem a questão da objetividade, mas que também, né, há um consenso de que a objetividade pura, 100%, não é impossível, porque por mais que aconteça um fato simples, ou que eu diga para vocês, escreva uma notícia sobre o cronograma de vacinação em Pelotas, né, e eu dei um release com todos os dados, né? Mas cada um vai escrever um texto diferente, cada um vai usar um título diferente. Então, mas, claro, se busca, né, no texto informativo o máximo de objetividade possível, e aí tem as técnicas todas que vocês já viram em outras disciplinas, como, por exemplo, em produção da notícia. Aí, seguindo a teoria do gatekeeper, né, que vai trabalhar com a perspectiva do jornalista sendo o porteiro, que vai definir quais notícias vão chegar até o público ou não, ou mesmo num contexto online daria para pensar. Mesmo assim, os veículos não colocam tudo que está no online, né? Então, claro que o online vai influenciar nos critérios de noticiabilidade que esse jornalista, gatekeeper, vai ter para selecionar. Aconteceu algo que está repercutindo nas redes sociais, né? Ou até a gente vê cada vez mais, às vezes aparece até nas letrinhas ali dos canais de notícia, né, da televisão, é mentira que é fake que tal coisa, algo que se espalhou, né? Então influencia, mas o que vai sair lá num grande veículo, que vai sair no canal de TV, o que vai estar no portal, na capa da Folha, na capa do site do Estadão, do G1, dos veículos, né, tradicionais ou não, né, não é infinito. Então ainda tem esse processo de seleção, sim, né, que se relaciona até com o conceito de edição. Aí a gente falou sobre o newsmaking, né, que são aqueles procedimentos fazendo notícias, né, então os procedimentos que envolvem o processo de produção da notícia. É amplo também, né, mas é importante, né, um conceito importante. O Agenda 7, né, a teoria do agendamento, então que há essa mútua, isso que é esse exemplo que eu citei antes, por exemplo, né, essa troca, né, essa questão de que o que está rolando nas redes sociais vai influenciar o que vai sair, assim como, dependendo do que é publicado, agenda também parcialmente, né, pode agendar, tem um potencial de agendamento, né, na pauta das conversas das pessoas, né? Claro que aqui dá para se pensar em mídia de maneira geral, não necessariamente o jornalismo, né? A espiral do silêncio também, né, do pesquisador alemã Elisabeth Neumann, que é trazida para a comunicação e serve também para o jornalismo, que é o silenciamento, a tendência que as pessoas têm de se silenciar quando elas imaginam que a opinião delas possa ser minoritária, né? Então a gente falou aí em exemplos do encontro síncrono também, tem várias possibilidades, dá para se associar com questões
políticas sociais, etc. Teoria organizacional, né? Aquelas regrinhas ou clima o ambiente, né, das organizações, que muitas vezes podem ter regras explícitas ou às vezes não. Às vezes o jornalista chega e ele sente o ambiente, ele sabe o que ele pode, o que ele não pode, mesmo que ninguém chegue e fale para ele, né? Que ele vai, exemplo clássico, né, do jornal em que o dono do jornal é um político local, um prefeito, e ninguém precisa falar abertamente para ele, explicitamente, olha, não fala sobre isso que o dono do jornal não vai gostar, ele já vai saber, né? Então às vezes há essa autocensura, né? Mas tudo isso cultura das organizações, etc., até aquilo que vocês veem em outras disciplinas como empreendedorismo, etc., entra, né, nessa questão das teorias organizacionais. Teoria da ação política, né? Então pensando mais ou menos isso, mais referente a questões políticas, né, interacionistas e estruturalistas. Construcionista, que a gente mexeu também, né, que vai abordar a mídia, mas também o jornalismo como uma construção, e até uma construção de narrativa, né, da realidade, mas também como construção. E aí a gente falou aí sobre jornalismo público, uma maneira mais contemporânea, teóricos do jornalismo brasileiro. A gente citou uma lista, né, de teóricos que seguem, né, surgindo e repercutindo, enfim, a pesquisa ela está sempre em andamento, mas claro que alguns nomes se destacam ao longo dessa história, né? A gente falou José Marques de Mello, Luiz Beltrão, enfim. Teorias de jornalismo na contemporaneidade, né? Então também tudo isso que a gente falou, essas teorias, etc., vai parar agora, acaba chegando nesse contexto do digital, assim como surgem outras, mas é possível de se pensar, como os próprios trabalhos de vocês estão mostrando isso, é possível se pensar Agenda 7, Espiral do Silêncio, Newsmaking, Gatekeeper, e essas teorias todas no contexto digital, né? Elas não eliminam essas teorias, né? Então, assim como novas vão surgindo, autores vão trazendo novas perspectivas. Então tem muitos trabalhos, a cultura da convergência lá do Henry Jenkins no jornalismo, né? Como que o jornalismo, os veículos estão se adaptando a um cenário, né, de convergência das mídias, etc. Enfim, aí tem um leque aí bastante amplo para se estender. E por fim, na última semana a gente falou sobre parresia e jornalismo, né? Eu apresentei para vocês a ideia de uma parresia jornalística, que seria a fala franca no espaço público, assumindo riscos dentro do jornalismo, né? Então, é um conceito que eu trouxe na minha tese, que virou o livro, né, Jornalismo Gonzo, Mentiras Sinceras e Outras Verdades, em que eu trago para o jornalismo essa perspectiva da filosofia, né, lá da Grécia Antiga, que o Foucault recupera e trabalha e traz todo o histórico, né, do significado, né, e dentro dessa linha do tempo, né, dentro dessas mudanças no sentido do termo, etc., né, eu faço esse recorte para trazer para o jornalismo, já que o jornalismo, lá no início, lá naquilo que a gente falou da objetividade, etc., coloca a questão da verdade como um dos seus pilares. Então, pessoal, é isso, de maneira bem reduzida, já que a gente já aprofundou esses pontos nas aulas, às vezes com vídeo, às vezes com os textos também, né? E aí, qualquer dúvida, tanto em relação a conteúdo, quanto em relação às avaliações ou as notas, vocês podem também me procurar a qualquer momento, né? Então a gente encerra tudo, né? Tudo mesmo, incluindo o exame, no dia 24 de novembro. Mas quem entregar ali no dia 17, os grupos que entregarem, eu vou, claro, tem uma banca no dia 18, mas, né, o mais breve possível, no máximo dia 20 eu pretendo postar, como são 9 artigos, né? Então são em grupos, né? Eu creio que até o dia 20 eu consiga finalizar
e já postar para vocês terem daí essa informação, né, se vão precisar fazer o exame ou não. Quem não precisar tá de férias, e quem precisar faz aí no dia 24, eu passo, né, 2 dias antes a atividade para ser entregue até o dia 24, tá bom? Qualquer dúvida podem escrever, seria isso por hoje. Um abraço e fiquem bem.